Diante de tantas ameaças que o mundo e o Brasil passam na área do meio ambiente, vamos discutir hoje uma proposta de emenda à Constituição de Pernambuco que pretende liberar a construção de usinas nucleares naquele estado. Ambientalistas estão alertando para o perigo dessa proposta de autoria do deputado estadual Alberto Feitosa, do PSC pernambucano, que já foi batizada de PEC das chaleiras atômicas. A gente vai conversar agora com o Chico Whittaker, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, cofundador do Fórum Social Mundial e membro da Coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nucleares. Olá, Chico, bom dia. Bom dia, Marilu, tudo bem? Tudo certo. Na medida do possível, né, Chico? Vamos lá. Todos no seu cantinho, bem protegidos, né? Exatamente. E vamos seguir aqui no isolamento, né? Como determina a OMS. Temos que nos segurar. E eu na minha idadezinha, né? Exato, todo mundo, né? O isolamento. É isso aí. Chico, mas vamos falar aqui dessa usina nuclear que querem instalar lá em Pernambuco, às margens do Rio São Francisco. É uma ameaça principalmente a quilombolas, indígenas, é uma ameaça à vida, né, Chico? Mais do que a eles, é ameaça ao Brasil. Toda usina nuclear, ela não respeita a fronteira de Estado nem de país. Se houver um acidente, que o característico da usina nuclear, por mais que se possa discutir essa ou aquela vantagem, etc., se existem vantagens, podem até existir, mas elas todas elas carregam consigo um risco enorme, porque elas trabalham com radioatividade. Isso as pessoas em geral não sabem. Inclusive, nós estamos chamando de chaleiras atômicas, porque elas não são senão chaleiras, porque elas esquentam água. Elas usam a fissão dos átomos radioativos de urânio para esquentar a água. E a água esquentando vai para forma vapor, esse vapor é empurrado com pressão que move a turbina e a turbina produz eletricidade. Quer dizer, não é ela que produz eletricidade, nem é o urânio que produz eletricidade, é o vapor da água quente. Então, no fundo, não é senão uma chaleira. Aliás, quando elas começaram a ser implantadas na França, que foi um dos países que logo começou, anos 70 por aí, quando elas começaram a ser implantadas, lá na França chamavam as chaleiras. Era uma nova forma. Em vez de esquentar água com carvão, ou com óleo, ou com qualquer outra coisa, esquentar água com átomo radioativo. Então, esse risco delas é um risco que vai permanente. Os nucleopatas, como nós chamamos, os doentes do nuclear, eles dizem que não tem perigo nenhum, acidente só acontece não sei em quantos anos. Bem, o acidente pequeno vive acontecendo. E o acidente pequeno sempre tem um probleminha de escapar à radioatividade. Agora, a radioatividade não é um acidente com radioatividade, não é um acidente como qualquer outro. Mesmo quando cai um avião, morre aquele mundão de gente, a gente chora, luto, etc., mas depois toca a vida. A radioatividade não. Ela sai e ela fica milhares de anos afetando as pessoas, matando as pessoas ao longo do tempo. É o caso, por exemplo, de Chernobyl, por exemplo, que a nuvem radioativa que saiu da usina cobriu a Europa inteirinha e até hoje continua tendo efeitos. Há estudos inacreditáveis. Eles, os nucleopatas, dizem, não, no acidente morreram 50 em Chernobyl. Eram 50 mineiros que estavam tentando cavar, os bombeiros, apagar o fogo. Isso na hora. Os que morrem ali, como em Goiânia, Goiânia é 17 gramas, ou 19 gramas de césio 137, que é radioativo, matou de cara. No mês matou 4 pessoas. Depois matou mais 60 e continua matando. Nem dá para identificar, porque a gente não pode, nesta altura, 30 anos depois, dizer, olha, esse cara morreu porque foi contaminado por radioatividade em tal ano. Não dá para afirmar isso. Mas pelos dados todos, o resto da situação, dá para identificar. E esses cientistas
ucranianos e belorussos fizeram um estudo, olha, não é um estudo qualquer, é um estudo grande, é um livro em que eles coletaram mil e tantas relatórios médicos da Europa inteira e fizeram uma análise. Quem publicou esse estudo foi nada mais, nada menos que a Academia de Ciências de Nova York. Ou seja, é um estudo sério, né? E esse estudo fala em quase 1 milhão, nesses anos que passaram todos, quase 1 milhão de pessoas, são 945 mil, entendeu? Na Europa inteira, atingidas pela nuvem famosa da radioativa. Então, esse é o drama do nuclear. Exato. E, Chico, eu estou lembrando aqui, você está falando de outros casos aí pelo mundo, eu lembro de Fukushima, no Japão, inclusive você trouxe aqui para o Brasil o Tamiyoshi Tachibana, veio aqui, participou de debates no Sesc São Paulo, aqui na capital paulista. Nós vimos o filme Fukushima, 5 Dias Decisivos, e foi muito importante, porque as pessoas tiveram contato exatamente com a realidade japonesa, o que aconteceu depois, inclusive, do acidente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Fukushima. Olha, Fukushima, aliás, para mim, foi o início da minha militância, digamos, antinuclear. Uns amigos muito antigos que tinham participado de lutas antinucleares anteriores me procuraram e disseram: olha, gente, nós temos que nos reunir e começar a fazer alguma coisa no Brasil, porque aqui nós temos 2 usinas que corremos o risco de ter uma Fukushima aqui. E Fukushima foi um acidente que nem pode dizer que é técnico, coisa que acontece. Tsunami, quer dizer, primeiro o terremoto, depois o tsunami, né? E o tsunami, o que ele fez de mais específico foi que ele inundou os motores que refrigeram a água dos reatores. Isso que aconteceu. Esses geradores de energia, quando falta energia, que faltou energia, para refrigerar a água que vai refrigerar os reatores. Porque os reatores usam, como eu estava dizendo, átomos de urânio, que eles quebram, com isso faz um calor enorme, é o mesmo calor da bomba atômica, não é? O mesmo calor, não. Se deixar andar, chega na bomba atômica, eles fazem esse calor e depois, quando eles terminam, não dão mais para usar, eles são retirados do reator e colocados, e tem que ser colocados, numa piscina que também tem que ser mantida permanentemente refrigerada. Porque se ela não refrigerar, ele continua a esquentar, 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 até explodir. Então, no fundo, é um negócio que não é para ali, para aquela hora. Ele vai ficando, vai ficando. Tem um tipo de elemento radioativo que sai do reator, é o mais produzido, aliás, porque as pessoas dizem que os reatores foram inventados para produzir esse elemento radioativo, que é o plutônio, que ele é muito bom para bomba. Ele não começou com eletricidade, ele começou para produzir plutônio. Depois descobriram que isso podia ser usado também para produzir eletricidade esquentando água. Então, na verdade, o plutônio, imagine você, a vida dele, o que a gente chama de meia-vida, quer dizer, a metade, o tempo que ele leva para metade da sua massa deixar de ser radioativa, são 24.100 anos. A era cristã, no ano 2001, ou seja, isso é 24 mil anos, 12 mil vezes mais 12 vezes mais que o tempo que nós vivemos nessa nossa era. Então, isso fica permanente. Agora, o que impressionou no filme Fukushima, 5 Dias Decisivos, é o susto que eles mesmos levaram. Eles não imaginaram. Tem uma cena em que o jornalista que faz está lá dentro trabalhando, depois ele tenta fazer uma reportagem, mais tarde, um ano depois, ele pergunta para as pessoas que trabalhavam no gabinete do ministro, que foi quem geriu todo o acidente, né? Primeiro-ministro, ele perguntava: escuta aqui, vocês sabiam que estavam diante de um monstro que nunca tinha aparecido no Japão? É um monstro, aquilo é um monstro que, inclusive, ninguém conhecia
até onde a coisa iria, como fazer, como parar, como interromper. E eu costumo dizer, o Marilu, que nós temos no Brasil dois monstros adormecidos, porque eles estão adormecidos, como o do Japão, ficou anos adormecido. De repente ele acorda, por alguma razão, alguma falha de funcionamento na hora de dar comida, que é sempre urânio enriquecido, né? Na hora disso tudo ele explode. Então, quando ele explode, no caso do Japão, é um desastre. Olha, basta dizer, a radioatividade que foi para o mar, alcançou a costa dos Estados Unidos, do outro lado do Pacífico, foi sendo levado pelas ondas. Agora, imaginou em Pernambuco, na beira do São Francisco, esse São Francisco, que é um rio maravilhoso, que é o rio, é quase sagrado para os nordestinos, ele tem até o nome deles, é Opará. Né? É o Opará. Você imaginou se esse rio ficar radioativo? De terra, se ela escapar do reator, ela cai no rio, porque essa mesma água que refrigera, tudo aquilo, mistura tudo na explosão, no reator funcionando, é tudo muito certinho. Água radioativa não mistura com água, não sei o que mais, tudo bem. Mas se acidente, mistura tudo. Aí mistura tudo, mistura com combustível usado, que tem o plutônio. E o rio, o que vai acontecer com o rio? Peixe. Acaba com peixe? Quer dizer, acaba não. Continua com peixe lá, mas os peixes viram radativos. E nós vamos comprar radioativo São Francisco. Ou seja, na hora que a gente põe o peixinho na mesa ali para cortar, ele está radioativo, ou seja, ele nos contamina dentro. Isso que é as 9 mortes que deu na Europa, é esse tipo de situação. Agora, imaginou fazer isso numa Exato. Agora, Chico, você estava falando do Rio São Francisco e a gente sabe que tem barragens em Minas Gerais. Tivemos aí os acidentes, as tragédias, né, de Brumadinho, Mariana, e ainda é possível, não é descartado, que possa ocorrer ainda acidentes, novos desastres com barragens. Isso agrava ainda mais a situação ali, né? Agrava ainda mais. Caso de barragem, o que agrava é que, se por acaso acontecer, fizerem nas minerações de urânio que tem por aí, em Minas teve uma, começou em Minas, em Poços de Caldas, tem lá barragem com o quê? Barragem com resíduo radioativo, que está lá segurando. Se romper essa, agora, no caso das barragens de Pernambuco, é interessante que os nossos amigos que vão estudando essa coisa descobriram tudo que é típico do Brasil, viu? Chamado planejamento pela metade. Vai ou não vai? Eles têm 2 barragens lá, a barragem de Itaparica e a barragem de Xingó, que tem lugar para uma para 12, outra para 10 turbinas. Imagine que 6 ou 5 turbinas estão sendo usadas. Em cada um deles tem 4 turbinas que até hoje, anos passaram, eles não puseram turbina. E a PEC que nós falamos, porque o que aconteceu? E imaginou, por felicidade dos pernambucanos, os constituintes de Pernambuco, quando fizeram a Constituição, puseram um artiguinho lá dizendo não pode ter nuclear enquanto não esgotar as possibilidades de outro tipo de produção de energia. E no caso, hidráulica, eólica e solar, que naquele tempo nem existia tão bonito como agora. Eles estavam pensando mais na hidráulica. Bem, na hidráulica, essas duas barragens ainda tem cada uma 4 turbinas a instalar. Ou seja, por que não instalar isso primeiro, antes de construir o nuclear? Já dá energia. Daria, detalhe, o custo de instalar essas 8 turbinas que estão paradas lá é 20 vezes mais barato que metade do custo das usinas. 20 vezes. Então é uma autêntica loucura. Por que fazer isso? Por quê? Muita gente pergunta, mas por que insistir tanto se é tão ruim? É que tem por detrás outros interesses. Tem não só os interesses da ganância de ganhar dinheiro com essas obras, são grandes obras, tudo de
bilhão de dólares, 12, 13, 15 bilhões de dólares, como existe o interesse militar. Que eles estão interessados no bendito plutônio, maldito plutônio, que é o principal subproduto das usinas. Elas produzem eletricidade, mas o combustível usado delas é fundamentalmente feito de plutônio. E o plutônio é o melhor combustível para a bomba atômica. Então, no fundo, o que está na cabeça desses militares é: vamos ter a bomba brasileira. Um dia, e a tecnologia usada nas usinas é a mesma das bombas. Então, eles estão aprendendo a fazer bomba e terão combustível para bomba. Então, é isso que está por trás de tudo, e as pessoas não sabem. Em geral, não se sabe nem, a maioria do povo brasileiro não sabe nem que estão querendo construir mais 6 usinas na beira do São Francisco. Já tem 2, querem construir em Angra, as 2, construir mais uma, o que está um erro total, porque eles querem construir um projeto totalmente ultrapassado, dos anos 70, o que é uma autêntica insanidade. Em nenhum país do mundo se construiria uma usina nova com a tecnologia dos anos 70. Claro que não dá. As pessoas não sabem disso, não sabem que, em cima disso, ainda querem nos enfiar goela abaixo 6 reatores na beira do São Francisco. Então, Agora, isso, Chico, quando eles podem rejeitar essa proposta. e não permitir, continuar não permitindo, e usar as 8 turbinas que estão lá paradas, entendeu? Entendi. Agora, Chico, o argumento, desculpa, só nessa direção ainda, o argumento defendido pelas pessoas que querem a usina nuclear é a geração de empregos com a construção. Agora, você deu dados impressionantes que realmente o número de empregos vai ser infinitamente menor do que o custo total, não é isso? Desculpe, eu não entendi o que você perguntou agora exatamente, que o som ficou meio ruim. Como é que foi? A questão dos empregos. Quem defende as usinas falam dos empregos, né, que gerariam muitos empregos. É a construção dessa usina. Mas é infinitamente menor do custo total, né? Isso eles falam para enganar o povo de Itacuruba, que é o lugar onde vai ser a usina, que lá esse povo vai ter tudo dizimado, né? Quer dizer, vai ter que sair de lá para instalar e eles vão não sei para onde. É um povo que já sofreu muito, que eles tiveram que sair de onde estavam para construir a barragem de Taparica, entendeu? Então, eles tiveram que já sair. Para convencer esse povo, eles dizem: não, aqui vai ter desenvolvimento e vai ter muito emprego. Emprego nenhum, porque para construir a usina, o máximo de emprego que eles vão ter é emprego de peão de obra. Que mesmo para construir, precisa muito operário muito especializado para construir a usina. Só para construir. Agora, na hora que a usina começa a funcionar, baixa o número desaparece os empregos e só ficam os técnicos, que são muito poucos. Aquele filme que você falou, Fukushima, 5 dias decisivos, tem um trechinho lá que um dos personagens fala: e como é que eles vão fazer com os 700 trabalhadores dessas usinas? 700. Então, eles tinham 6 usinas lá, 6 reatores, que ocupavam 700 pessoas. Agora, aqui, para o povo de Itacuruba, eles dizem: não, milhares, 15 mil empregos. Ou seja, é uma mentira. Isso que é o drama. Como no nuclear, como nos mentem deslavadamente, enganam todo mundo. Uma enganação que eles fazem é a mais limpa, e, portanto, ela não vai produzir CO2, vai ajudar a diminuir o aquecimento global. Mentira! Produz CO2 na mineração, produz CO2 no transporte, produz CO2 na construção, produz CO2 depois com o lixo, e para enfiar o lixo debaixo da terra. São obras gigantescas para enfiar o lixo debaixo da terra e que nem tem no Brasil. Lugar nenhum do mundo resolveu. Só alguns lugares estão construindo. Então, é uma mentira enorme. É na base de mentiras. Então, o nosso trabalho é informar. Nós estamos fazendo o quê? Todo sábado, às 4 da tarde, todo sábado, no YouTube, pode se encontrar
um debate que a gente às vezes chama algumas pessoas para ir explicando. O último agora, que foi sábado passado, nós tivemos uma grande surpresa. Chamamos 2 deputados. Antes nós tínhamos chamado no anterior o deputado que é o relator da PEC, o deputado João Paulo, que se declarou totalmente contra essa PEC. E nessa última nós chamamos 2 outros, e os 2 se declararam totalmente. Com detalhe, viu? Um deles, que aliás é o líder do governo, disse que já tinha assinado a nossa petição contra a aprovação dessa PEC. Aliás, eu podia dizer aqui já a sigla, os links da petição. É change.org/chaleiras atômicas não. change.org/chaleiras atômicas não. Então, isso já está. Imagina que nós lançamos isso no dia 3, faz menos, pouco mais de 10, vai fazer 20 dias hoje, talvez. Está fazendo 20 dias hoje. Essa está com 1.700 assinaturas, que estão vindo do mundo inteiro. Do mundo inteiro, da Argentina ao Japão, tem gente assinando. Por quê? Porque usina não é coisa local. O pessoal local é o que mais sofre. Esse morre logo, entendeu? Mas é o que ela tem o mundo inteiro em risco. Então, do mundo inteiro, gente dizendo, por favor, não assinem. Os nossos ouvintes aqui, change.org/chaleiras atômicas não. Só isso. Perfeito. Tá certo, Chico. E entra nessa onda de protesto do mundo inteiro. Ok. Chico, a gente agradece demais aqui a sua participação. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Vamos acompanhar esse assunto aí de perto, tá bom? Muito obrigado. Vamos ver se, inclusive, nas próximas chama o povo de Itacuruba para falar aqui para você. Como é que tem Perfeito. as lideranças quilombolas, trazendo para você, para eles falarem o que eles estão sentindo, como é que eles estão reagindo a essa mentirada toda. Perfeito, Okay. Com todo prazer, tá? Já fica o convite. Muito obrigada, Chico. Um beijo. Falamos aqui com o Chico Whittaker, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, cofundador do Fórum Social Mundial e membro da coalizão por um Brasil livre de usinas nucleares. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.